Olá! As eleições se aproximam e a Justiça Eleitoral quer ter uma conversa com você, policial militar. A sua atuação é essencial para esse dia tão relevante para a democracia brasileira. Cada um de nós tem um papel importante e hoje nós vamos conversar sobre o seu papel. Para garantir que o povo tenha sua vontade respeitada nas urnas, é necessário um grande trabalho que envolve cada cidadão. A campanha eleitoral está nas ruas e nos meios de comunicação, e a Justiça Eleitoral é responsável pela fiscalização da propaganda. Mas nos 2 dias que antecedem as eleições, a lei fica mais rigorosa e algumas condutas passam a ser proibidas. Na sexta-feira e no sábado, antes da eleição, não são permitidos comícios e reuniões públicas. Eu já vi carreatas no sábado, pode? Sim. Até às 10 horas da noite antes da eleição, as pessoas ainda podem fazer passeatas, carreatas, caminhadas, distribuir santinhos, colocar mesas com material de campanha e até mesmo carro de som. Mas atenção, o carro de som não pode ter um microfone, de forma a fazer um mini comício. Lembrando, tudo isso é permitido até às 10 horas da noite de sábado. Eu queria saber como é que vai ser a atuação da PM nos dias que antecedem a eleição. Vamos ver. Candidatos podem se aproveitar dos últimos dias para fazer alguma propaganda irregular, um cartaz de dimensão proibida, jogar santinhos na rua. O juiz eleitoral pode pedir a participação do policial militar para garantir a segurança enquanto a propaganda irregular é retirada. No domingo, dia da eleição, a propaganda está proibida. Eu tenho que tirar o adesivo que está no meu carro e a placa que está na minha casa. O eleitor pode manter a propaganda em seu bem particular. Pinturas, faixas, cartazes, carros adesivados. Importante destacar o tamanho máximo destas propagandas, 4 metros quadrados. Só cuidado com carros adesivados parados em frente aos locais de votação. Isso pode configurar uma propaganda irregular, se houver aglomeração ou a propaganda for ostensiva. No dia da eleição ocorre de pessoas distribuírem santinhos e aglomerarem-se com bandeiras. Isso pode? Não, as pessoas não podem fazer propaganda ou ficar aglomeradas com cartazes, bandeiras, carro de som. Se você, policial, verificar que tem alguém com um bolo de santinhos na mão, por exemplo, deve alertar que a distribuição é proibida. Se encontrar aglomeração de pessoas, você deve pedir para elas se dispersarem e avisar que isso é crime. Mas vale lembrar que o cidadão pode fazer sua manifestação individual sempre que estiver sozinho e em silêncio. Ou seja, o eleitor tem o direito de carregar uma bandeira, por exemplo, desde que ele não cause distúrbio à ordem. Entre os principais crimes praticados no dia da eleição estão distribuição de material gráfico, boca de urna, transporte irregular de eleitor, desordem, compra de votos. A compra de votos é um crime grave e não acontece apenas quando se oferece dinheiro. Ela também ocorre quando o candidato distribui tickets de combustível, cestas básicas ou oferece alguma outra vantagem em troca do voto. É bom ficar atento. O que acontece se um policial encontra alguém praticando um crime no dia das eleições? O policial deve atuar imediatamente no caso de crime. Se for uma infração com menor potencial ofensivo, como boca de urna, propaganda, é possível lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Atenção para os dias que antecedem a eleição. O juiz eleitoral pode querer realizar a audiência no mesmo dia ou pode passar para a PM uma pauta para que os policiais agendem uma data. Nesse caso, o infrator poderá ser liberado desde que se comprometa a comparecer à audiência. Quando há crimes eleitorais mais graves, aqueles em que não cabe termo circunstanciado, o infrator deve ser conduzido à presença do juiz eleitoral para que ele avalie a regularidade da prisão. Por favor, consulte o juiz eleitoral da sua região sobre a conduta que a PM deve adotar nos dias que antecedem a eleição e no dia do pleito. Leve sempre com você o Guia Rápido. Ali, você pode consultar os crimes eleitorais e verificar quais são as condutas em que cabe o termo circunstanciado e quais as condutas mais graves. E fique atento! Nos 5 dias que antecedem a eleição e até 48 horas após o pleito, o cidadão só pode ser preso em flagrante delito. Também é importante lembrar que o policial deve manter-se a, no mínimo, 100 metros dos locais de votação e só intervir ali se for solicitado pelo mesário presidente da sessão.
E se você verificar que tem um menor realizando infração, por exemplo, fazendo boca de urna, leve todos os envolvidos, inclusive os adultos, até a repartição responsável pelos menores. Pode ser um conselho tutelar de plantão. Lá, depois das providências cabíveis, eles vão encaminhar os adultos para a repartição policial própria. Agora você já sabe como deve atuar para auxiliar a Justiça Eleitoral nesse dia tão importante. Sempre é bom lembrar que intensificar as rondas no dia da eleição já previne muitas das atitudes delituosas. O Brasil agradece. Bom trabalho!